Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, hoje, quarta-feira, na nossa aula de matemática, vou passar aqui umas dicas para vocês de estudos, dica muito importante, certo? Procure na sua casa, né, um lugar que seja calmo, silencioso e tranquilo, né? Na hora que você for assistir um vídeo, leve o seu fone de ouvido e fique atento, né? Tudo que a tia está falando, tudo que a tia está dizendo, ok? Gente, outra coisa também, deixe sempre perto de você tudo aquilo que você vai usar. O lápis, a borracha, o apontador, né? Se você também precisar de lápis de cor para pintar, né? Alguma atividade que vá pedir, então deixe logo pertinho de você ali o seu estojo. Para que você não tenha que levantar, né? E perder o que a tia está falando. E por último, gente, o seu livro didático, o seu livro de matemática, junto com o seu livro de reforço, tá? Eu sempre falo para vocês que um livro, ele complementa o outro. Esse conteúdo, né, que eu vou passar agora para vocês, ele também está no livro de matemática, tá certo? Então, eu já passei as dicas, já falei, você já achou um lugar na sua casa. Agora é se concentrar, tá bom? E prestar atenção na nossa aula de hoje. Enfim, chegamos à última operação básica da matemática, que é a divisão. Eu já falei sobre a adição, subtração, multiplicação e a divisão. Chegamos ao fim, né, gente, da nossa matemática básica. Então, eu coloquei para vocês também aí os sinais, né? O sinal da adição, o sinal da subtração, o sinal da divisão e o sinal da multiplicação, né? Então, faz parte o que? Da nossa matemática básica que nós usamos no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Existem diversas situações do dia a dia em que necessitamos repartir, ou seja, dividir, né, determinadas quantidades em partes iguais. Então, essa divisão ela vai ser feita a divisão em partes iguais, certo? A divisão, como eu já falei para vocês, é a operação da matemática que representa a formação de partes iguais, de repartir a mesma quantidade. Nas situações problemas, o que nós devemos fazer? Então, aqui tem as seguintes perguntas que eu vou passar para vocês. Qual é a ação que devemos fazer, né, de uma determinada situação, problema? Qual é a operação que devemos fazer? Qual é a ação? É de dividir? É de juntar? Então, vamos ter que saber, né? E qual é o sinal que representa? Como eu estou dando a aula de divisão, então, a operação vai ser a divisão, né? E o sinal, ele vai ser representado pelo sinal da divisão, certo? Então, como eu falei também dos termos da adição, da subtração e da multiplicação, a divisão, ela também tem o seu termo, que é dividendo, divisor, o quociente e o resto, certo? Então, o termo da divisão é dividendo, divisor, quociente e resto. Agora, eu vou ensinar aqui para vocês uma situação, problema, que nós devemos repartir igualmente. Então, trata-se de uma ação na qual se retira da quantidade total para ser dividida, ou seja, para ser repartida, seja por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Enfim, né, gente? Então, aqui eu tenho um exemplo que eu vou passar para vocês. João, ele tem 18 carrinhos e vai dividir com seu amiguinho. Cada criança vai ficar com quantos carrinhos?
Ele tem 18 e ele quer dividir com o amigo dele. O amigo dele não tem. Como é que ele vai fazer essa divisão? Vai ser 18 a quantidade que ele tem e ele vai dividir por 2. Então, eu fiz aqui a continha, ó. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, o João, ele vai ficar com 9 carrinhos e o amiguinho dele também vai ficar com 9, porque foi dividido em partes iguais. Então, cada criança vai ficar com 9 carrinhos e eles vão brincar aí a tarde toda, né? Dividir comparativamente. O que isso significa? Que a divisão, ela está relacionada a comparar, tanto para mais quanto para menos, certo? Viviane tem 20 reais e Lorena tem a metade do que Viviane. Então, ela tem 20 e a amiguinha dela, que é a Lorena, ela tem menos. Então, vamos descobrir quanto é que a Lorena tem? Então, eu fiz a divisão aí, ó. 20 dividido por 2, que é igual a 10. Então, a Viviane tem 20 e a Lorena, que tem a metade, ela tem 10. Para ela chegar a 20 reais também, ela precisa fazer o quê? Colocar mais 10 reais, certo? Então, nós temos também na divisão medir. Essa divisão está relacionada em medir as partes, terça parte e assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. A metade de 20 é 10. A metade de 10 é 5. Agora me diga quanto é a terça parte de 27? Vocês sabem? É muito fácil. Eu fiz aqui de uma maneira bem legal para vocês aprenderem. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei o 3 vezes o 9, que deu igual a 27. Então, a terça parte de 27 é 9, certo? O que foi que eu fiz? Vou explicar de novo. Eu multipliquei por 9. Deixa eu ver, se é a metade, é por 2. Se é uma terça parte, é por 3, ok? Então, aqui eu fiz a divisão bem direitinho para vocês, ó. A metade você vai dividir por 2. A terça parte você vai dividir por 3. A quarta parte você vai dividir por 4. E a quinta parte você vai dividir por 5. É muito fácil. Quando você começar, gente, a fazer a atividade, então você vai ver como é fácil. O que eu sempre venho falando para vocês, a importância da tabuada. Estudem a tabuada de adição, subtração, multiplicação e a divisão. Estudando a tabuada, vocês vão fazer as continhas assim, ó, rapidamente, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a divisão, né? Aqui eu já passei o que? As 4 operações da matemática básica para vocês. Operações essas que são importantes, que vocês vão levar para a vida inteira e você usa, gente, no seu cotidiano todos os dias. Se você tiver ficado na dúvida, basta voltar e assistir o nosso vídeo novamente. Acesse o nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Acesse também a nossa agenda digital. Terminou o vídeo, continua no seu cantinho, faz a sua tarefa, não precisa ter pressa, faça com calma, capriche na letra e outra coisa, estude a tabuada. Beijo e até a próxima!